eu trouxe pra vocês a análise da segunda temporada da série Ctrl Z. E se você ainda não assistiu a segunda temporada, este vídeo vai ter spoiler, então corre lá pra assistir a segunda temporada. Se você não lembra do que aconteceu na primeira temporada, a gente fez um resumão aqui no canal de tudo da primeira temporada pra vocês. Eu vou deixar linkado aqui no card pra vocês irem lá conferir. E se você já assistiu, pode ficar aqui comigo pra acompanhar essa análise. E no início da segunda temporada já foi resolvido aí todas as pontas soltas que foram deixadas no final da primeira temporada, né? Nós já vimos aí que o Javier não morreu, ficou ali aquela dúvida no final se ele iria sobreviver ou não, mas ele realmente sobreviveu e era o que já todo mundo estava esperando, né? Que ele não fosse morrer ali com aquele tiro. Além disso, também foi mostrado aí como que ficou a escola depois de todos os segredos serem revelados. O Raul ali, né, voltou para a escola depois de tudo que aconteceu. Então a gente foi acompanhando aí tudo que foi rolando depois de tudo isso, depois de todo o impacto que teve. A gente descobriu ali então o que aconteceu ali, né, com a Natália, com a bolsa dela que tinha sido ali se perdida no meio daquela briga toda no final da festa. E a gente descobriu que realmente era aquilo que a gente estava esperando, né, que o dinheiro não estaria ali e ela estaria aí encrencada nessa segunda temporada tentando achar uma forma de conseguir o dinheiro para pagar a sua dívida que ela fez com a galera do Jordi. E vamos começar falando um pouquinho do Raul. O Raul, que na primeira temporada foi o grande vilão, né? No episódio 7 ali nos é revelado que ele que estava por trás de tudo, ele era o hacker ali juntamente com o Bruno, e ele decidiu fazer tudo isso depois que ele teve aquela conversa com a Sofia no telhado e ele ouviu seus amigos falando mal dele, falando que ele também seria corrupto como o pai dele e que eles continuariam andando com ele porque ele tinha muito dinheiro. E com isso tudo ele foi vendo que realmente ali todo mundo tinha segredos, estava aquelas mentiras para todo lado e resolveu fazer isso. Mas aí na primeira temporada nós já vimos um pouco de uma obsessão dele pela Sofia, porque antes disso tudo acontecer, ele não estava nem aí pra Sofia, né? Tem até um momento ali na primeira temporada, no inicinho, que ele esbarra na Sofia e deu pra ver que ele não enxergava muito ela, não estava muito nem aí, até este momento que ele descobre ali que realmente ele estava vivendo no meio de várias mentiras e que a Sofia estava certa em falar isso. Então ele teve ali uma certa atração por ela depois disso e começou a gostar dela e começou ali a ficar obcecado e fazendo tudo. Ele até chegou a falar no final que fez tudo por ela também, que ela já tinha falado sobre isso, de todos viverem essas mentiras. E na segunda temporada nós já vimos um Raul um pouquinho diferente. Ele ainda está aí com essa certa atração pela Sofia, ele ainda tem os sentimentos por ela, que é um sentimento muito forte, porque ele fez tudo o que ele fez, voltou para a escola mesmo assim, mesmo sabendo tudo que ele iria sofrer, o quanto que ele seria julgado por tudo que ele fez, por todos os atos dele, inclusive pela Sofia, e ele fala que voltou por causa dela, então ele quis passar por tudo aquilo por causa dela. Mas nessa segunda temporada, apesar disso, dele ainda continuar aí com esses sentimentos por ela, ele mudou bastante a personalidade dele, que na primeira temporada ele foi o grande vilão, fez tudo ali planejado, mesmo sabendo que algumas pessoas poderiam sofrer com aquilo, que causaria traumas em algumas pessoas, ele fez tudo ali, não ligou. Inclusive no final da primeira temporada parecia que ele tava meio nem aí mesmo, depois que ele apanhou, ele soltou o segredo de todos, ele continuou ali naquela ar de vilão. E já na segunda temporada ele já foi o oposto, ele já ficou ali a vítima, estando sempre sofrendo ali com os colegas, desde que ele voltou para a escola, e mesmo assim ele continuou ali calmo, não fez nada com ninguém, ele aceitou ali o seu julgamento, aceitou ali todas as acusações, embora ele não tenha confessado, né, para a polícia que ele era o hacker. Ele falou ali que era o Bruno, para ele poder não ser preso, não acontecer nada com ele. E, inclusive, ele deu pra ver ainda aí um pouco da personalidade dele, que apareceu muito na primeira temporada, que foi as chantagens que ele fazia, tudo que ele fazia para manipular todas as coisas ao seu favor. Ele usou aí também dessa manipulação para poder voltar para a escola com o vídeo do diretor ali, né, com a Suzana. E isso mostrou ainda que ainda tinha um pouquinho disso dentro dele. E ele fala que fez isso tudo para voltar para a escola pela Sofia. E outra coisa que foi interessante de se ver na segunda temporada foi a forma que o Raul foi tratado depois que ele voltou pro colégio. Claro que todo mundo estava ali revoltado com tudo que ele fez, ele ocasionou uma morte, então
todo mundo estava ali querendo vingar dele, mas foi muito interessante ver que mesmo depois de tudo que aconteceu, o Luiz, que era uma história de bullying, que ele sofreu muito bullying até ele se revoltar ali, falar que ele era o hacker, para poder sair daquele caos, sair de tudo isso, ainda continua aí na segunda temporada os alunos praticando mesmas ações, os alunos ali rejeitando o Raul, humilhando ele. Então a gente viu que mesmo depois que eles viram que tudo aconteceu, por bullying, por fazer os outros sofrerem, por não olhar os sentimentos dos outros, eles continuam aqui tendo práticas também de violência, tendo práticas aí de humilhar o colega. E aí, durante toda a série, ele fica ali meio que tentando reconquistar a Sofia de certa forma, e a Sofia no início, né, fica meio ainda com o pé atrás depois de tudo que ele fez. Mas falando aí um pouco da Sofia, na primeira temporada ela foi a grande detetive da série, que estava ali sempre buscando descobrir quem era o hacker, e até o final da série ela continuou assim. Na primeira temporada a gente fica um pouco de dúvida de quem ela realmente gosta, se é do Javier, se é do Raul, porque no início a gente observa que ela tem ali mais uma relação de amizade com o Javier, eles ficam bem próximos, mas o Javier sempre demonstra ali que gosta dela, que quer ter algo a mais com ela, e ela meio que sabe disso, porque ele demonstra ciúmes, inclusive ele perguntou se tinha acontecido alguma coisa entre ela e o Raul, quando ela ficou com o Raul, então ele sempre demonstrou que gostava dela e queria algo a mais. Mas o único momento que ela teve um beijo com ele ali foi quando ela estava seguindo ali as instruções do hacker, que falou pra ela fazer tudo que a Rosita queria, e a Rosita falou pra ela beijar o Javier, então ela ficou com ele, mas depois disso já não teve mais nada e já não demonstrou nada se queria algo com ele mesmo ou não, então a gente ficou meio em dúvida. A gente sabia por parte do Javier que ele gostava dela, mas por parte dela a gente ficou em dúvida se ela queria o Javier ou o Raul. E já em relação ao Raul, desde o momento em que ele confessou ali que gostava dela, né, que queria ficar com ela já deu a chance pra ele, já ficou com ele, né, então na primeira temporada eu já achei que ficou um pouco visível que ela gostava mais do Raul, neste sentido, né, mais para um vínculo amoroso, e do Javier eu acho que ela tinha ele um pouco mais como um amigo, embora eu acho que também ela ficou na dúvida aí sobre os sentimentos dela. E na segunda temporada, ela começou ali a temporada mais próxima do Javier novamente, mas mesmo assim ela ainda não deu uma chance pro Javier, ele continuou ali demonstrando que gostava dela, que queria algo a mais, então a gente viu que ela ainda poderia ter algum sentimento ali pelo Raul, mesmo ele sendo o hacker, e isso ficou mais que comprovado depois que ela resolveu dar uma segunda chance pro Raul de novo, mesmo sabendo tudo que ele fez, inclusive ali expôs os segredos dela, o que prejudicou o pai dela, então ela resolveu perdoar tudo, mesmo o Luiz tendo morrido de certa forma por causa dele também. Ela perdoou tudo, ficou com ele de novo, começou a se envolver com ele de novo, inclusive foi taxada de traidora pela escola toda, porque ela voltou a se envolver com ele. Então, a gente vê que realmente os sentimentos dela parecem ser mais fortes pelo Raul. Eu confesso que eu torcia muito pra ela e o Javier desde a primeira temporada, porém nessa segunda temporada, depois que as coisas foram acontecendo e eu fui vendo isso, que ela não dava tantas chances pro Javier como ela já estava mais dando desde a primeira temporada pro Raul, eu achei bom ela não ter ficado com o Javier, porque ele sempre demonstrou isso, que gostava dela, e ela já não retribuiu. Então foi legal a Natália aparecer nessa história, porque aí o Javier começou a se envolver com a Natália, que inclusive foi meio do nada isso também, né? De repente a Natália apareceu ali, começou a conversar com o Javier do nada, ela nunca tinha sido amiga dele nem nada, e aí ela começou a se envolver com ele. E a gente viu até a Maria falando depois que ela estava apaixonada por ele. Porém, a Natália estava com esse sério problema de precisar do dinheiro para não ser morta, porque eles estavam ameaçando ela, então ela precisava pagar a dívida dela. E com isso, ela fez aí todos esses problemas na segunda temporada, de inclusive se envolver com o pai do Javier, para tentar conseguir o dinheiro e não ser morta. E isso foi bem pesado ali pro Javier, foi bem sacanagem com ele, porque ele tava ali começando a se envolver com ela, começando a gostar mais dela, até ele descobrir isso tudo, né? Que na verdade ela tava tendo encontros com outras pessoas, ela tava tentando ter esses encontros, né? Para tentar
conseguir o dinheiro, e ainda descobriu que ela ficou ali com o pai dele, o que foi um baque pra ele. Mas mesmo depois de tudo, a gente viu que no final ele entendeu os motivos dela, que ela seria morta se ela não conseguisse esse dinheiro, e por isso ela estava desesperada fazendo isso tudo. E ele, inclusive, no final começou ali com o desespero também de tentar pegar o dinheiro pra ela. Então o que dá a entender é que na terceira temporada ele provavelmente vai continuar aí ajudando a Natália e talvez se aproximando ainda mais dela e se afastando um pouco mais da Sofia no sentido amoroso e só ficando ali próximo dela no sentido de amigo mesmo. E nós descobrimos também o que aconteceu com o Jerry depois que ele deu o tiro ali no Javier no final da primeira temporada. A gente viu que ele estava ali como foragido, a polícia toda estava atrás dele, e onde que ele foi se esconder? Na casa do Raul, a última pessoa que a gente pensaria, porque ele foi até a festa para poder matar o Raul depois dele ter exposto todos os segredos e feito com que o Luiz morresse. E o Jerry ficou lá por muito tempo e foi nessa temporada que ele começou a demonstrar um pouco mais seus sentimentos reais. Na primeira temporada ele não se assumia gay, ele falou sobre ele não ter nenhuma atração, que ele assistiu os vídeos, mas que ele não era gay. Já nessa temporada ficou comprovado ali que ele realmente era. E o porquê que ele escondia tanto isso, porquê que ele mentia, que era por causa do pai dele, que desde o início ali, quando ele demonstrou o desenho do Luiz, ele xingou, falou que ele não poderia ser isso, que era para ele ficar distante, e isso fez com que ele tomasse várias atitudes erradas, inclusive com o Luiz, que ele tinha gostado do desenho dele, e aí de repente ele resolve que vai praticar bullying com ele ali, começou a zoar o Luiz, e tudo ocorreu aí, tudo por causa disso, que foi esse sentimento que ele tentou reprimir dentro dele, por causa do pai dele. E com toda essa história dele sendo mostrada, também mudou bastante a visão que se tinha dele na primeira temporada, que era aquele menino que sempre praticava bullying, não estava nem aí, fazia a pessoa sofrer, e mesmo que no final da primeira temporada, quando o Luiz ficou em coma, ele começou a se sentir mal, ele foi visitando, dava pra ver o arrependimento dele, a gente ainda não tinha tanta noção do quanto que ele estava sofrendo, embora a gente viu que ele estava realmente bem abalado com tudo que aconteceu. Na segunda temporada a gente pode ver por que que ele se tornou, né, essa pessoa, por que que ele ficava pegando no pé do Luiz, por que que ele sempre tomava esse tipo de atitude. Então a gente já pode ver um lado melhor do Jerry, inclusive ficar mais do lado dele, o que não aconteceu tanto na primeira temporada devido ao que ele fez com o Luiz. E a Maria, que na primeira temporada terminou falando ali sobre ela estar grávida, na segunda temporada ela já mostrou que não queria o bebê. O Pablo tinha falado com ela na primeira temporada que ele não queria saber desse bebê, que esse bebê como se não fosse dele, que era pra ela se virar pra lá. Mas na segunda temporada, quando ela decidiu que não queria mais ter o bebê, o Pablo se revoltou. Ele queria que ela tivesse o bebê e ficou indo atrás dela a temporada quase toda, pedindo desculpas. E além disso, o que o Pablo fez nessa temporada foi ficar indo atrás do Raul para dar uma surra nele. Então ele ficou a temporada inteira buscando ali o Raul, descobriu onde ele estava. Inclusive ele aparecia em lugares inesperados ali, como no bar onde o Jerry tava, o Raul e a Sofia foram pra lá, ele apareceu de repente, filmou eles ali no bar, e ele estava sempre aparecendo nos lugares, enquanto a Maria começa a se aproximar muito da nova amiga dela e começa a demonstrar sentimentos por ela também. Já o diretor Miguel parece que foi o único que não teve o seu segredo revelado aí na noite da nona. Todos os segredos foram revelados, mas o dele não. E o Raul usou isso para voltar para a escola, chantageando ele do vídeo dele com a professora Suzana. E o diretor foi um dos que mais sofreu aí nessa segunda temporada, já que ele foi demitido, perdeu o emprego dele e depois sofreu um ataque ali do Vingador, que quase morreu também com aquele monte de abelhas, e ainda teve aí o seu segredo revelado, já que a Suzana contou pro marido dela que ela tinha se envolvido com ele, então ele vai lá bater nele e aí a Nora também descobre. Além disso, a Sofia já tinha descoberto antes, né, e já tinha falado pra ele, olha, se você não contar, eu conto. Então, por isso, ele sofreu aí durante toda essa temporada, tanto com o segredo dele, como com as outras coisas que foram acontecendo. E agora, com a morte da Suzana, pode ser que ele até retorne aí para a escola como diretor, não sabemos, já que o vídeo dele foi gravado, dele xingando ali os alunos, falando tudo que ele fez pelo colégio,
então talvez ele não volte por isso, mas vamos esperar pra ver aí se ele vai ou não ser o diretor novamente da escola. E a mãe do Luiz foi outra que sofreu bastante desde a primeira temporada. A gente viu que mesmo depois da morte do filho dela, ela não teve paz. Botaram fogo ali na casa dela, invadiram a casa dela, então ela continuou sofrendo ali mesmo depois da morte do seu filho. E no final foi bem legal também a relação dela com o Jerry, que ela já tinha acompanhado desde a primeira temporada, quando ele foi indo no hospital. Ela foi vendo um pouco mais do arrependimento que ele tinha pelo que ele fez com o filho dela. E aqui na segunda temporada a gente viu ali um momento também dos dois, ele falando que ia se entregar, que ele não aguentava mais isso, não queria isso pra vida dele. Então foi um momento bem legal. E a Alex foi a grande revelação aí dessa temporada, já que ela foi a grande vilã, ela era o Vingador. E só no finalzinho ali nós descobrimos isso, assim como na primeira temporada que descobrimos do Raul. E assim como na primeira temporada, o Raul utilizou das fotos dele, do pai dele corrupto, para poder não ter nenhuma suspeitas ali de que ele era o hacker. E aqui não foi diferente. A Alex também fez a mesma coisa. Ela se amarrou ali como se ela estivesse sendo vingada pelo Vingador por causa do Luiz. Assim ninguém suspeitaria dela. Então foi a mesma fórmula utilizada tanto na primeira temporada como na segunda temporada. E foi uma grande revelação, já que na primeira temporada ela era bem mais apagada. Inclusive na segunda temporada ela também não foi o foco, mas teve um pouco mais de foco nessa segunda temporada. E ela não parecia, né, ser a suspeita de tudo, já que inclusive ela mesma se amarrou ali, parecia ser outra pessoa, e aí no final nós temos essa grande revelação. E como eu falei, a segunda temporada usou exatamente a mesma fórmula da primeira temporada, porque na primeira temporada nós tínhamos um mistério para ser revelado, para se descobrir quem que era o hacker que estava por trás de tudo aquilo. Na segunda temporada também tem um novo mistério de se descobrir quem que é o Vingador que está fazendo tudo isso aí para se vingar da morte do Luiz. Além disso, como eu falei, como o Raul utilizou coisas contra ele mesmo para ninguém suspeitar que ele era o hacker, aqui também se utilizou a mesma coisa. A Alex utilizou coisas contra ela para poder não suspeitar que ela era a Vingadora. Também terminou da mesma forma, assim como na primeira temporada teve ali o tiro no Javier e não sabia se ele ia viver ou morrer e ficou naquela cena final ali. Aqui na segunda temporada também terminou aí na queda da diretora Susana, que provavelmente está morta pelo que a gente observou, mas que vai ficar no ar aí o que aconteceu, se alguém empurrou ela, se ela caiu sozinha, já que ficou aquele mistério no final ali, todos lá no terraço e ela caiu. Então ela continuou aí com a mesma pegada da primeira temporada, mas com acontecimentos diferentes, alguns casais surgiram, né, algumas novidades, mas que no fundo teve ali aquele mesmo clima de investigação, saber quem tá por trás de tudo, o que vai acontecer no final ali depois dessa cena. Então eu achei as duas temporadas bem parecidas. Talvez algumas pessoas achem isso um pouco cansativo, já que se utilizou ali da mesma coisa, investigar quem tá por trás, mandando mensagens e ameaçando. Mas eu achei na mesma pegada, então acho que quem gostou da primeira temporada provavelmente deve gostar também da segunda temporada. Claro que algumas coisas podem incomodar, mas no geral acredito que ela foi bem similar e com um pouco mais de ação. Eu achei que teve um pouco mais de ação nessa temporada do que na primeira. Então conta aí pra mim o que vocês acharam dessa segunda temporada. Vocês gostaram? Acharam que foi bem repetitivo? Acharam que foi legal eles terem usado a mesma fórmula? Ficaram empolgados? Estão aí animados para saber o que vai acontecer na terceira temporada, se vai surgir aí uma nova pessoa anônima fazendo coisas, ou se vai ser uma outra pegada diferente, talvez para tentar acobertar o que aconteceu ali naquele terraço. Então, se você curte séries e filmes, não deixe de se inscrever no canal, ative também o sininho para você não perder nenhuma notificação aqui do canal. Também deixe seu joinha para poder ajudar a gente a divulgar esse vídeo para mais pessoas. E então é isso, galera. Tchauzinho!